isso, né? Porque quando a gente tenta pensar com a mente racional, de repente 10 mil pessoas, tudo fluiu de uma forma tão natural que nós estamos aqui num bate-papo realmente muito deep, muito pessoal, né? E acredito mesmo, Jéssica, eu sempre penso assim, quando uma pessoa ela se conecta comigo, bom, eu estou muito numa frequência há vários anos já de desenvolvimento, de expansão, de estudo. Você também é uma pessoa que está na mesma vibe. Então, de repente, nós estarmos aqui realmente cria uma egrégora muito positiva, porque não é à toa que estamos aqui, né? Então, aproveitem realmente qualquer questão que vocês tenham aqui com a Jéssica, porque a Jéssica foi muito gentil quando a gente conversou. Eu falei, de repente, vamos bater um papo com o pessoal. Nossa, de pronto. Aliás, assim, eu com todo amor fraternal, eu sou apaixonado pela Jéssica, e desde o primeiro contato que eu tive com ela, para vocês terem uma ideia como que é o bastidor, eu converso com muitas pessoas pelo livecast, né? Algumas pessoas respondem, outras não respondem, mas de todas as pessoas que eu já conversei hoje, já entrevistei, já trouxe para o canal, Jéssica foi a primeira pessoa que, quando eu conversei com ela, eu falei, olha, Jéssica, eu estou começando o canal e tal, e eu lembro que ela respondeu para mim assim, meu, tá certo, tem que usar mesmo, você está começando, vai para cima, e tal, eu já falei isso para ela, mas talvez ela não saiba o quanto que isso foi muito empoderador na época, porque a gente está começando e, gente, independente do momento que você está, da experiência que você tem, começo é começo. E é muito desafiador, é muito raro encontrar pessoas com essa sensibilidade que não só, de repente, te abrem uma porta, mas te colocam uma mensagem ali de incentivo. E isso é interessante, né, Jéssica? Porque eu realmente sinto que de você vem essa luz nesse sentido mesmo, dessa riqueza que transcende muito material, um estado de ser, Eu dessa acho que expansividade. assim, Alex, todo mundo começa do zero, né? Não tem ninguém que começa do topo. Todo mundo nasce careca e sem cabelo, e sem dente. Não, não, careca já sem cabelo, desculpa, que às vezes eu confundo inglês com português. Todo mundo nasce careca e sem dente. Todo mundo começa do zero, todo mundo nasce sem saber andar, sem saber falar, sem saber se portar. Então, assim, todos nós temos isso em comum. E falando profissionalmente, falando do mundo na internet, todos nós também começamos do zero. Eu comecei do zero há um ano e 8 meses. Há um ano e 8 meses eu não tinha presença nenhuma na internet, eu não tinha o canal. E aí eu acho que eu contei outro dia a história, né? Que o meu marido falou assim: essas coisas que você fala para mim, isso é muito bom, acho que mais gente ia gostar de ouvir. Eu falei, será? Dele, aham. Meu marido é produtor, ele é diretor, ele trabalha com vários players grandes aqui dos Estados Unidos. Ele que me deu a oportunidade de estar com Jack Canfield, de fazer parte de vários projetos também do Napoleon Hill Foundation. E isso vai de encontro com o que eu tenho desde criança. Eu tenho assim, uma coisa que eu não sei explicar. Desde criança eu falo, mãe, eu ouço voz o tempo todo, mas assim, eu não sou esquizofrênica, tá, gente? Eu sou normal. Mas eu ouço vozes, essas vozes ressoam e elas me guiam, e eu acho que é assim, o meu sexto sentido, a minha intuição, que eu aprendi a confiar, e quanto mais você confia, mais vai te encaminhando. E ele falou assim: olha, eu acho que as coisas que você me fala são muito boas, e mais pessoas vão gostar de ouvir. Vamos começar a gravar? Eu falei, vamos. Eu não tenho vergonha de estar na câmera, de estar na frente da câmera. Para mim, eu cresci com uma mãe jornalista em estúdio. Então, assim, minha mãe não tinha com quem deixar eu e meus irmãos para a faculdade. Então, ela me levava para a faculdade dela. Estava lá eu com 9 anos de idade assistindo aula de jornalismo, assistindo aula de rádio, TV, vendo minha mãe na frente de câmera. Então, assim, por 4 anos, dos 8 aos 12, eu fiz faculdade de jornalismo antes de terminar a escola. E isso daí, de certa forma, me entrou no meu subconsciente. Eu fui aprendendo. Amigas da minha mãe que já trabalhavam na Globo, chegava na sala de aula, eu estava atrás dela, tia Michele, sabe? Me dá uma bala. Então, assim, para mim era uma coisa natural estar na frente da câmera, eu nunca tive vergonha. E ele, como sendo videomaker, produtor, editor, diretor, enfim, ele viu esse potencial de uma ideia e falou: vamos criar alguma coisa só por diversão. Tanto é que no começo, Alex, quando a gente começou, a gente postava no IGTV, do Instagram. Aí depois ele, olha, tá ficando legal, o pessoal tá gostando, vamos abrir um canal no YouTube? Eu falei, vamos. Só que assim, era por diversão, né? Na época eu trabalhava como babá ainda. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo sobre o mercado digital e tudo mais, até que eu virei a chave e hoje em dia eu trabalho 100% com internet, com criação. Ele me ensinou como fazer edição, como criar site. Então, assim, a minha vida hoje em dia falando de empreendedorismo, né? Todo mundo trabalha aqui, e tá assim, tem o seu trabalho e tem uns que estão começando a empreender.
eu comecei a empreender aqui no exterior através disso. Eu trabalhava como babá, comecei a brincar de falar na frente de câmera, as coisas foram acontecendo e hoje em dia minha vida é 100% no digital. Criando livros, criando programas, o próprio Google, né? O Google ele paga por propaganda. Então, assim, já sou monetizada pelas redes sociais, Instagram, YouTube, e a gente trabalha com site, desenvolve funis de vendas, tudo mais. E é isso, as coisas vão acontecendo, né? Natural, é um fluxo. Quando você se permite ir, quando você ouve o seu instinto, quando você segue o seu sexto sentido, você não tem que se preocupar, as coisas vão fluindo, porque eu jamais imaginaria, sim, eu jamais imaginaria, eu sempre falei assim, olha, eu vou fazendo o que eu tenho vontade e conforme as oportunidades forem surgindo, eu vou fazendo, eu nunca fechei nenhuma porta. Eu sempre usei as portas com sabedoria, né? Porque a gente também tem que saber filtrar, não é toda oportunidade que a gente vai aceitar, mas também você não pode deixar a oportunidade passar. Você tem que estudar bem o que é melhor para você naquele momento e ter a sabedoria e o discernimento para saber o que é o que vai te levar onde você quer chegar. Aí que você vai se conectar com o seu ser interior e ouvir a sua intuição, porque não tem nada mais poderoso do que a sua intuição. Eu vejo muita gente assim, manda, Jéssica, eu devo fazer isso ou aquilo, isso aqui. Não sei, quem tem que saber é você. Eu não sou você, eu não estou na sua realidade. Como é que eu vou dizer o que você deve fazer? Eu acho que assim, você tem que ter um discernimento, uma clareza mental para você analisar de maneira fria o que está acontecendo e aí vir para dentro, meditar, ouvir a sua voz interior para tomar uma decisão. A resposta não está no mundo, a resposta está em você já. Só que você tem que aprender a se ouvir. Ganhar conhecimento, pegar conhecimento, estudar é importante, é essencial, é fundamental. Só que você não pode ter uma obesidade mental a ponto de que se trave e fique dependente da informação do outro, do próximo, para tomar uma atitude na sua vida. Porque a sua atitude, ela tem que ser tomada pelo seu coração, pela sua mente, pela sua intuição. Porque é aí que você vai seguir o caminho que realmente vai te levar ao que é seu, ao que o universo preparou para você e não a opinião do vizinho, do amigo, enfim, mas a informação é importante, até certo ponto. Para a ação, é você com você mesmo.